Quem foi Salomão? O rei Salomão foi fruto do relacionamento do rei Davi com Batseba, mulher de Urias. Davi, ao ter conhecimento de que tinha engravidado a mulher de Urias, enviou uma mensagem a Joabe, para que Urias, marido de Batseba, fosse colocado na frente de batalha e assim morresse. Foi o que aconteceu. Então consolou Davi a Batseba, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Salomão era adolescente quando se tornou rei. Amava a Jeová e seguia o bom conselho de seu pai, Davi. Jeová agradava-se de Salomão e, por isso, disse-lhe certa noite num sonho: Salomão, o que quer que eu lhe dê? Salomão respondeu: Jeová, meu Deus, sou muito jovem e não sei governar. Dê-me sabedoria para governar seu povo de modo certo. Jeová gostou do que Salomão pediu. Assim, ele disse: visto que pediu sabedoria e não vida longa nem riquezas, vou dar-lhe mais sabedoria do que qualquer outro já teve. Mas vou dar-lhe também o que não pediu: riquezas e glória. Pouco depois, chegaram a Salomão duas mulheres com um problema. Esta mulher e eu moramos na mesma casa, explicou uma. Dei à luz um menino, e, 2 dias depois, ela também deu à luz um menino. Daí, certa noite, o menino dela faleceu. Mas, enquanto eu dormia, ela pôs o bebê morto ao meu lado e tomou o mel. Quando acordei e vi o menino morto, sabia que não era meu. Então, a outra mulher disse: não. O vivo é meu e o morto é dela. A primeira respondeu: não. O morto é seu e o vivo é meu. Foi assim que as mulheres discutiam. O que fez Salomão? Mandou trazer uma espada, e então disse: cortem o bebê vivo em 2, e deem metade a cada mulher. 2 mulheres ao lado de um servo de Salomão que segura um bebê e uma espada. Não! Gritou a mãe verdadeira. Por favor, não matem o bebê. Deem-no a ela. Mas a outra disse: não o deem a nenhuma de nós. Cortem-no em 2. Finalmente, Salomão falou: não matem o menino. Deem-no à primeira mulher. Ela é a mãe dele. Salomão sabia que a verdadeira mãe amava tanto o bebê que estava disposta a dá-lo a outra mulher, para que não fosse morto. Quando o povo soube como Salomão resolveu o problema, alegrou-se de ter um rei tão sábio. No reinado de Salomão, Deus abençoou o povo por fazer o solo produzir muito trigo, cevada, uvas, figos e outros alimentos. As pessoas usavam boa roupa e viviam em boas casas. Havia mais do que o suficiente de tudo o que era bom para todos. Na sua velhice, Salomão se desviou de Deus. Ele tinha casado com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Para agradar suas mulheres, Salomão construiu altares a esses deuses e se esqueceu do Deus verdadeiro. Por causa de seu pecado, Deus levantou adversários contra Salomão. Um desses adversários foi Jeroboão, que mais tarde dividiu o reino de Israel em 2 nações, Israel e Judá. Jeroboão se tornou o rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, se tornou o rei de Judá. Salomão era muito sábio, mas ele acabou se desviando da fonte de toda a sabedoria, Deus.
Por causa disso, ele perdeu a sabedoria para manter a paz e não conseguiu ensinar sabedoria a seu filho, que perdeu grande parte do reino. PS. Uns dizem que Salomão tinha tanta sabedoria, que está vivo até os dias de hoje. E em carne e osso. Verdade ou mito? Paz a todos. Não odeiem a nenhuma de nós. Cortem-no em dois finalmente. Salomão falou: não matem o menino. Deem-no à primeira mulher. Ela é a mãe dele. Salomão sabia que a verdadeira mãe amava tanto o bebê que estava disposta a dá-lo a outra mulher, para que não fosse morto. Quando o povo soube como Salomão resolveu o problema, alegrou-se de ter um rei tão sábio. No reinado de Salomão, Deus abençoou o povo por fazer o solo produzir muito trigo, cevada, uvas, figos e outros alimentos. As pessoas usavam boa roupa e viviam em boas casas. Havia mais do que o suficiente de tudo o que era bom para todos. Na sua velhice, Salomão se desviou de Deus. Ele tinha casado com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Para agradar suas mulheres, Salomão construiu altares a esses deuses e se esqueceu do Deus verdadeiro. Por causa de seu pecado, Deus levantou adversários contra Salomão. Um desses adversários foi Jeroboão, que mais tarde dividiu o reino de Israel em duas nações, Israel e Judá. Jeroboão se tornou rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, se tornou rei de Judá. Salomão era muito sábio, mas ele acabou se desviando da fonte de toda a sabedoria, Deus. Por causa disso, ele perdeu a sabedoria para manter a paz e não conseguiu ensinar sabedoria a seu filho, que perdeu grande parte do reino. PS. Uns dizem que Salomão tinha tanta sabedoria, que está vivo até os dias de hoje. E em carne e osso. Verdade ou mito? Paz a todos. Um desses adversários foi Jeroboão, que mais tarde dividiu o reino de Israel em duas nações, Israel e Judá. Jeroboão se tornou rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, se tornou rei de Judá. Salomão era muito sábio, mas ele acabou se desviando da fonte de toda a sabedoria, Deus. Por causa disso, ele perdeu a sabedoria para manter a paz e não conseguiu ensinar sabedoria a seu filho, que perdeu grande parte do reino. PS. Uns dizem que Salomão tinha tanta sabedoria, que está vivo até os dias de hoje. E em carne e osso. Verdade ou mito? Paz a todos. Parte do reino. PS. Uns dizem que Salomão tinha tanta sabedoria, que está vivo até os dias de hoje. E em carne e osso. Verdade ou mito? Paz a todos.